Muito boa noite, começa agora mais um programa Opinião, direto aqui da TV Pantanal, canal 22.1, em Cuiabá, Mato Grosso, o centro geodésico da América do Sul e o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e hoje eu tenho a honra de receber aqui em nossos estúdios a professora do IFMT, doutora em Sociologia e cientista política, Cristiane Fonseca, para um bate-papo sobre o empoderamento feminino, a participação da mulher nos espaços de poder aqui em Mato Grosso. Seja bem-vinda, Cristiane, boa noite e grata a você pela presença aqui conosco. Boa noite, Kleber, obrigada pelo convite mais uma vez. Boa noite, professor Lorenberg. É uma satisfação poder estar falando sobre essa pauta aqui com vocês, principalmente num estado como o nosso, né? E março não são flores nem bombons, né? É resistência, enfrentamento e muita reflexão. E ela já chegou chegando, assim, né, professor Lorenberg? Aqui ao meu lado, participando e me auxiliando nessa entrevista, o decano do programa Opinião, desta bancada, professor Lorenberg Alves. Boa noite. Boa noite, Kleber. Boa noite, professora. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. E você já sabe, o programa Opinião é transmitido simultaneamente pelo site Gazeta Digital e pela página da TV Pantanal no Facebook. E para sua participação sempre valorosa, temos um número de WhatsApp à sua disposição, que é o 65 999 32 2529. Pode mandar aqui, é só para mensagem, tá? Você pode mandar a sua crítica, o seu elogio, a sua pergunta, a sua participação é que faz a diferença no programa Opinião. Hoje, nesta quinta-feira, dia 5 de março de 2026, direto da sede da TV Pantanal, uma emissora do grupo Gazeta de Comunicação. Aliás, eu já vou começar o programa hoje dando um alô para a dona Maria Cadori, a nossa telespectadora de todos os dias, lá do Alphaville 2. Ontem ela mandou aqui o boa noite e a gente se esqueceu porque não deu tempo de fazer e eu já soube que ela ficou zangada. Então não zanga não, Maria. Olha aqui o nosso carinho para você. E se mandar hoje de novo, vai ter mais um oi durante o programa. Professora, nós estamos durante esse mês de março entrevistando mulheres aqui, essa semana, todos os dias foram mulheres, na semana que vem também, como uma maneira da gente dar luz a muitas mulheres que têm atuações destacadas, mas que muitas vezes não são enxergadas pela sociedade, mas com a senhora que é cientista, que já é famosa, já está sempre aí na imprensa, eu quero começar o programa aqui fazendo uma análise com a senhora de como é que a senhora avalia hoje a presença da mulher nos espaços de poder da política de Mato Grosso, tanto nas casas legislativas, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Senado, como também nos executivos, né? As prefeituras municipais, o governo do estado, as secretarias de estado. Hoje as mulheres têm um espaço que corresponde à presença delas na sociedade? Kleber, eu quero responder essa pergunta. A gente é professora, então a gente acaba gostando de ser didática aí para trazer algumas informações. Na semana passada, nós tivemos aí a comemoração da conquista do voto feminino. 94 anos que as mulheres passaram a ter direito ao voto no Brasil. No entanto, esse voto inicialmente começa facultativo, no ano de 1932, somente mulheres casadas podiam votar e se tivessem autorização de seus maridos, ou se elas comprovassem renda. Só em 1946 que mulheres passam a ter direito ao voto de maneira efetiva, ou seja, 80 anos de paridade real de voto universal, homens e mulheres. Quando pensamos nos homens, nós temos 200 anos de história do voto masculino. Ainda que a gente tenha a questão do voto censitário, mas nós temos o dobro aí de participação. Homens 200 anos, mulheres 94 anos. Então, o que significa isso, Kleber? Que a própria entrada da mulher no cenário político, inicialmente fazendo aquilo que seria o mínimo, que é o sufrágio universal, que é o direito ao voto, ele já foi tardio.
E por ele ser tardio, a própria entrada das mulheres dentro do cenário político, ocupando espaços de poder, também acaba ficando muito limitado. Então, quais são os números que nós temos hoje? São números aí que realmente nos aborrecem do ponto de vista de um eleitorado que é majoritariamente feminino, mas isso não se reflete nas urnas. Então, hoje, nós temos na Câmara dos Deputados, por exemplo, 17,7% de mulheres ocupando espaços no Legislativo Federal. No Senado, esse número amplia um pouco para 18,9%. Deixa eu contribuir com a senhora aqui. Tá. A senhora está falando de 2 vagas em 8, isso? No caso da Câmara? Eu estou falando aqui no âmbito federal para a gente comparar de Mato todo Grosso. o Congresso? Isso. Quanto que é o número? 17,7 federal, Câmara Federal. Ok. E 18,9 no Senado, né? Bom, aí nós vamos às assembleias legislativas. Então, assim, são 17,7 de 513, no caso da Câmara dos Deputados, Isso. e 18,9 de 83 no caso do Senado. Isso. Ok? Aí vamos lá. Quando nós vamos para as prefeituras, nós temos 13% de prefeitas mulheres. Brasil. Isso. Quando nós analisamos as assembleias estaduais, ou seja, as assembleias legislativas no Brasil, o percentual de participação de mulheres é de 18%. E agora entra, né, como Mato Grosso demonstra essa fragilidade na participação feminina. Quando cotejado o número nacional, 18% nas assembleias legislativas, e comparamos com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, nós temos somente 4,2%, que é o equivalente aqui, 24 parlamentares, sendo 23 homens e apenas uma mulher. Ou seja, o estado de Mato Grosso, ele está extremamente abaixo do nível nacional no que se remete a assembleias legislativas. E nós temos estudos, Kleber, do que estados onde você tem menos candidaturas majoritárias femininas, você acaba tendo também um legislativo com menor quantitativo de mulheres também. Não do ponto de vista de candidaturas, até porque na lei é obrigatório que 30% sejam mulheres, mas aí da adesão em relação à efetividade do mandato. Então, só trazendo o panorama geral, Mato Grosso é considerado um dos estados com o quantitativo mais baixo de representação feminina no país. E com certeza, o número da Assembleia Legislativa, 24 deputados, 23 homens e apenas uma deputada mulher, faz com que esse número realmente coloque Mato Grosso nessas baixas posições. Mas assim, no caso da bancada Mato Grosso por Mato Grosso, peso por peso, vamos falar assim, de 8 deputados, nós foram eleitas 2 mulheres. Que aí já é maior do que o percentual nacional. Já no passa, caso, né? aqui em Mato Grosso, nós temos 25% de mulheres. De mulheres. Então, e sendo que na Câmara dos Deputados Nacional, 17,7%. Exatamente. E permanece essa proporção na medida em que a deputada Gisela Carmona, embora não seja titular, está exercendo praticamente todo o mandato. No caso do Senado, de 3 vagas, uma não foi eleita nenhuma, mas uma está de fato exercendo também o mandato, que é a senadora Margarete Busetti. Então nós temos aí uma proporção de 33% também, que na prática supera os 18% Sim. do dado que a senhora trouxe, né? E no caso da Assembleia Legislativa, a gente ainda também teve algumas mulheres. Ontem mesmo a gente entrevistou aqui a professora Graciele, que exerceu ainda que provisoriamente, Sim. a ex-vereadora por Cuiabá, Edna Sampaio, uma indígena, né, que também do PT, que fez um rodízio, a Sheila Kleiner, do PSDB, que também foi. Me ocorre essas 4 agora, que já dá uma melhoradinha também nessa proporção, embora não seja uma conquista do voto, né? Professor Lorenberg. Professor, antes de mais nada, registrar a alegria de tê-la aqui. Uma alegria dupla, porque ter o conhecimento da senhora enriquece todo o nosso programa. Professora, eu vou pedir à senhora
um aprofundamento do que a senhora acabou de nos dar, ou de nos deixar. Mas eu quero acrescentar um outro dado, até para provocar. O professor está sem áudio? Então, vamos aqui, eu vou, enquanto corrijo o áudio do professor, o professor está dizendo o seguinte: agradece a senhora pela presença aqui, né, reitera os agradecimentos, enaltece a sua qualidade. E eu quero insistir na pergunta que eu fiz antes, professora, porque assim, tá bom, a senhora traz um recorte histórico, tudo isso é verdade, mas me parece que contemporaneamente, no momento presente, se a gente olhar, isso que a gente já começou a falar, elegemos 2 deputadas federais, temos uma senadora, tínhamos elegido uma senadora anteriormente, que foi cassada, que foi a senadora Selma, temos uma deputada que, embora seja uma só, foi a mais votada do Estado, temos 8 vereadoras em Cuiabá, uma mesa de Câmara exclusivamente feminina, que é 2 fatos históricos, um número de mulheres eleitas e a bancada e a mesa exclusiva de mulheres. Temos um bom número de prefeitas, eu não vou me lembrar agora, mas os 13% que a senhora deu, eu não vou lembrar linearmente quantas são. São 13 mulheres? Então dá menos então dá mais de 13% aqui, né? Então nós estamos assim, porque somos 142. 13 mulheres. Dá menos, né? Dá menos. Dá uns Menos 8%, né? Então, me parece que no momento, temos secretárias, o governo do Estado, a Laís, que é comunicação, a Maureen, que é do meio ambiente, a secretária de comunicação de Cuiabá, que é mulher, a secretária de comunicação de Várzea Grande, que é mulher, a ex-secretária de comunicação da Assembleia Legislativa, que também era mulher, a presidente da OAB, que é mulher. Então, assim, eu estou insistindo nesse ponto para não ficar a impressão de que nada mudou, não houve conquista, né? Então eu quero ouvir a senhora sobre isso. No momento presente de Mato Grosso, comparado aos últimos anos, a gente pode reconhecer que houve avanço ou não? Não, Kleber, eu acho assim, bom, eu entendo que nós tivemos avanços sim, ao longo dos anos, inclusive com a modificação das leis, que acabam criando políticas afirmativas de inclusão das mulheres dentro da estrutura política, tem permitindo, sim, um avanço. Então, o que nós tivemos inicialmente, né? A questão das candidaturas, que precisam ser 30% para mulheres. Nós sabemos que já tivemos um histórico aí de mulheres que acabavam tendo seus nomes colocados somente para completar a chapa, mas ainda assim nós garantimos a participação de outras mulheres que também tinham esse protagonismo, né? Então veja que isso é importante. Nós passamos a dar aí, né, um espaço de garantia para candidaturas femininas. Nós tínhamos também, como hoje no Brasil, as eleições, né, são financiadas com fundo público e temos também o fundo partidário, hoje dentro do fundo eleitoral, parte dele vem direcionado para candidaturas femininas também. Então a gente passa, Kleber, a ter 2 fatores aí que incentivam esse protagonismo feminino. E aí eu diria para vocês que seria o quê? Características estruturais, ou seja, nós precisamos, né, que a estrutura do Estado funcionasse para que a gente tivesse garantias mínimas para poder pensar numa futura equidade lá na frente. Porque quando se fala, inclusive, dessas políticas para ampliar o espaço da mulher, inclusive há no Congresso, né, a discussão não só da cota de candidaturas, mas da cota também de cadeiras. Não que seria já inicialmente, seria progressiva. Ainda há certa resistência com relação a essa pauta, mas há também já a defesa dela. Então, assim, conforme as leis vão modificando, a gente também vai permitindo uma maior segurança para as mulheres para participarem da política. Então, quando você remete a Mato Grosso, eu diria que, assim, se comparado aos últimos anos, nós temos, sim, um avanço na participação de mulheres. Como você disse, é histórico pensar numa Câmara Municipal, aqui são 33%, né, a Câmara de formação feminina, com uma mesa diretora 100% feminina. Agora, eu quero deixar uma observação, Kleber, e aqui não é crítica às mulheres que estão na estrutura,
mas assim, precisamos de mais mulheres na política. Quando a gente faz essa fala, muitas vezes é no sentido de que precisamos mais mulheres na política, mas mulheres também que estejam engajadas com pautas que sejam de mulheres. E aí, quando a gente vê o histórico de Mato Grosso, que tem uma estrutura patriarcal, que tem uma estrutura elitista, tradicional, que sempre estruturou na política no estado de Mato Grosso, grande parte do número de mulheres que tem protagonismo aqui vieram inicialmente de um recorte familiar. Então, como você mesmo disse, né, a deputada estadual da Assembleia foi a deputada mais bem votada entre todos os deputados. No entanto, ela começou inicialmente a sua trajetória com o capital político do pai. Então, você tem uma estrutura tradicional que coloca Janaína Riva, no primeiro momento, como sendo aí uma parlamentar na Assembleia Legislativa. É claro que eu não tenho dúvidas que hoje a Janaína tem o protagonismo dela, ela construiu um capital político dela, ela tem recall legitimado, né? Não é à toa que ela configura aí nas primeiras posições numa possível eleição para o Senado, mas assim, Kleber, a nossa estrutura em Mato Grosso, de início da inserção das mulheres na política, elas sempre foram baseadas, num primeiro momento, pelas relações de parentesco, do qual você tinha no homem aí a figura tradicional e levando sua mulher para esses espaços. A Prefeitura de Várzea Grande, por exemplo, Jaime deixa sua mulher como prefeita. A própria presidente da Câmara Municipal de Cuiabá é irmã do deputado Faisal. Então, acho importante, são mulheres nesses espaços, mas assim, ainda precisa avançar muito, porque não se trata só de configurações de candidaturas femininas que tenham aí esse segmento tradicional de que o apoio vem da figura somente de um homem, ou seja, usar o capital político de um homem para a eleição. A gente precisa de mais mulheres engajadas, com mais nomes à disposição, para que elas tenham esse recall de bancarem aí as suas atuações e suas possíveis candidaturas. Capital próprio, né? A gente tem, depois podemos falar disso no segundo bloco, nós temos Ana Maria do Couto, que não teve isso, Séries Marlis Lessarenko, que não teve isso, Rosa Neide, que não teve isso, e algumas outras que não me ocorrem agora, mas até o segundo bloco eu hei de lembrar. E precisamos fazer um break, voltamos daqui a pouco, professor. O senhor foi prejudicado pela técnica, não foi minha culpa, que fique consignado em ata, que não foi minha culpa. E lembrando a você que está em casa que você também pode participar através do WhatsApp 65999322529. Aproveite o intervalo para formular a sua pergunta e participar aqui conosco. Nós voltamos em 2 minutos, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o programa Opinião e hoje nós temos a honra e a alegria de receber aqui a cientista política e doutora em sociologia, Cristiane Fonseca. Antes da gente retomar o bate-papo com ela, vamos aos destaques de hoje, a um destaque de hoje do site Gazeta Digital. Vítima rompe o silêncio, abre aspas, fui assediada por aqueles que eu apoiei, fecha aspas, diz ex-servidora da prefeitura. Grávida de 5 meses do primeiro filho, a ex-servidora da Prefeitura de Cuiabá, que denunciou o ex-secretário municipal William Leite no mês passado, rompeu o silêncio e fez um discurso emocionado nesta quinta-feira ao relembrar o processo doloroso que vivenciou no ano de 2025. Um ano depois do fato, ela se sentiu encorajada e registrou o boletim de ocorrência sobre o crime no ambiente de trabalho. A denúncia não foi um impulso, mas o resultado de um processo longo de reflexão e amadurecimento emocional diante do que vivenciou dentro da administração municipal. Ela relatou que, por muito tempo, tentou compreender o que estava acontecendo e medir as consequências de tornar público o caso. Abre aspas. Eu também tive o meu tempo para processar tudo o que aconteceu, o meu tempo para digerir e para entender que, apesar de um assediador ser alguém que ocupa um lugar de poder, eu também tenho o meu poder no meu posicionamento, afirmou a denunciante. Ela, inclusive, esteve hoje, essa declaração dela foi dada durante uma mesa redonda intitulada Arquitetura da Desigualdade,
porque ser mulher ainda é um ato de resistência realizado no Instituto Federal de Mato Grosso, no campus Ataíde, né? E numa atividade coordenada pela professora Cristiane, que é uma feliz coincidência, né? Quando a gente agendou essa entrevista, nós não sabíamos desse evento. O que a senhora pode nos contar sobre esse evento que teve lá hoje, professora? Eu já aproveito para ampliar um pouquinho de como é que a senhora avalia o fato da posição política da Câmara, genuinamente, da mesa diretora da Câmara, genuinamente de mulheres, como nós acabamos de falar no bloco anterior, está resistindo ao que tudo indica, né, a abrir uma CPI ou uma comissão qualquer, ou que seja uma audiência pública para dar voz como é o nome dela? Catarina. A Catarina, e não deixar essa péssima impressão que está ficando, né, professor, para a sociedade, de que a mesa de mulheres não está defendendo as mulheres. Kleber, assim, primeiro só ressaltar essa atividade, primeiro porque é o mês da mulher, então a gente sempre aproveita essas datas como reflexão, não que essas discussões sejam feitas só nesses meses específicos. E como eu disse para os meus alunos, né, sem flores, sem bombons, resistência. E aí, nada mais justo do que a gente trazer pautas por qual mulheres hoje têm aí suas limitações e enfrentamentos. Mato Grosso, tricampeão em feminicídio. 6º lugar em violência doméstica. Assédio sexual elevado. Salário pela DIEESE apontado como 22% menor que dos homens ocupando os mesmos espaços. Violência política de gênero de maneira acentuada. Então, diante disso, nós entendemos que não romantizar o mês da mulher e sim trazer para a reflexão isso. No ano passado, Kleber, nós tivemos no IFMT uma situação muito sensível. Nós tivemos a denúncia de alunas menores de idade que foram assediadas por um professor. O processo está em investigação, o professor está afastado, só que houve muita dificuldade para que essas alunas iniciassem a denúncia, porque no primeiro momento elas acabam se culpando diante disso. E foram muitas alunas, inclusive quando a imprensa, aproveito para agradecer, divulgou o caso, é que realmente a instituição deu os passos para que ele fosse afastado e hoje estivesse aí passando por um processo administrativo. Então não teria uma pessoa mais qualificada, né, para poder falar sobre assédio e sobre essa importância de denunciar. Então foi nesse sentido que nós chamamos a Catarina na instituição e ela aceitou de maneira bastante importante e afetuosa, justamente porque ela disse que gostaria de sensibilizar outras mulheres que passam isso para também denunciar. E essa foi a fala hoje dela na instituição. Ela se emocionou. As nossas alunas que foram vítimas de assédio também se emocionaram. Estavam lá presentes? Estavam lá presentes. Foram 280 alunos que participaram. Só não tiveram mais pessoas porque não tinha espaço. E a Catarina fez uma fala que mexeu com toda a instituição, né? Porque ela ativou nas meninas essa ideia de que elas precisam denunciar e ativou nos meninos que eles precisam ser parceiros quando denúncias chegam e também apoiá-las. Então foi muito importante. Nós também levamos o vereador Daniel Monteiro, porque foi ele quem fez o pedido da CPI, tanto da improbidade administrativa como do assédio sexual. Ele que fez essa tentativa e tiveram apenas 7 assinaturas. E aí agora eu entro no ponto que você me perguntou, das 7 assinaturas, 4 de homens, 3 de mulheres. O que se imaginava no primeiro momento, precisam de 9 assinaturas para abrir uma CPI. São 8 mulheres. Se espera empatia diante de um Estado que tem números frágeis em relação à violência contra a mulher. E um vereador homem pedindo a CPI, 9 votos ela estaria garantida. Mas não foi isso que nós vimos. O que vimos foram apenas 3 mulheres assinando a CPI. Quem foi? Vamos lembrar aqui. Maísa Leão. Maísa estava lá hoje? Estava lá hoje também. Vereadora Mara
e vereadora Maria Valoni. Foram as três que assinaram a CPI. As 3M, né? Maísa, Mara e Maria. E aí, nós também tivemos, então, a presença da vereadora Maísa Leão, que tem um trabalho de discussão já sobre violência de gênero e que também nós não poderíamos deixar de discutir algo que ela também sofre muitas vezes na Câmara Municipal por conta dos seus enfrentamentos, que é a violência política de gênero. Então, foram pautas que nós levamos hoje para os nossos estudantes e aí justamente entramos na questão da construção da CPI, né? O que nós tivemos? E aí, Kleber, quando a gente fala sobre violência política de gênero, eu diria para você que, às vezes, ele acontece de maneira verbalizada, mas, às vezes, ele acontece de maneira silenciosa. Em qual aspecto? Nós tivemos, então, somente 3 mulheres que assinaram a CPI, o que foi lamentável. Nós esperávamos que todas as vereadoras assinassem, como empatia, como sororidade, e não foi isso o que vimos. Mas aí a gente percebe que quando falamos da inclusão na mulher da política, não é só se eleger, é permanecer. E muitas vezes, para permanecer, elas precisam deixar de lado aquilo que talvez sejam os seus anseios e as suas defesas reais, porque a manutenção depende da inclusão. Então você tem aí, das vereadoras que não assinaram, posicionamentos de base dentro da relação com a Vamos lembrar aqui prefeitura. as outras 5 vereadoras, a vereadora Samanta, né, que é a primeira-dama, a vereadora Baixinha Girardelli, Paula Calil, que é a presidente da Câmara, né, a Michele vereadora Alencar. Michele Alencar e a vereadora Catiúcia Mantelli. Isso aí, as 8 mulheres vereadoras na Câmara de Cuiabá. Professor Lorenberg Alves, nos dê a honra e a graça da sua participação. Professora, eu vou pegar carona em parte da resposta que a senhora acabou de nos dar, em especial com a questão da violência política de gênero, para se somar a parte das respostas que a senhora nos deu no primeiro bloco. E eu quero acrescentar um dado, um número, para aqueles números que a senhora já nos apresentou. No universo de 1.404 vagas para vereador, as mulheres foram eleitas 277 mulheres. Se nós compararmos, que já falou, o cenário político eleitoral com a maior participação das mulheres, esse é um número muito pequeno. E aí vem a minha pergunta, de forma objetiva, que eu gostaria de ouvi-la. No que tange a questão do processo democrático. Porque eu sempre digo, professora, que a democracia não vem numa bandeja pronta e acabada, mas ela é uma eterna construção. Vai e volta, porque não é uma linha reta. Ela tem sempre os cuidados de você voltar ou estancar. No ponto de vista do processo democrático, qual é o prejuízo que nos traz o baixo índice percentual de mulheres nos espaços de poder? Professora, sua pergunta é cirúrgica e eu diria o seguinte: quando nós trazemos esses dados em relação às mulheres, então retomando aqui, alto índice de feminicídio, alto índice de violência doméstica, salários não equiparados homens e mulheres, como eu disse, 22% a menos, dados do DIEESE. Mulheres vítimas de assédio, mulheres vítimas de violência política de gênero, a gente está dizendo de uma estrutura no qual a mulher está bastante fragilizada, no qual a mulher ela não é protagonista, muito pelo contrário, ela sofre dentro dessa estrutura. Essa estrutura que é majoritariamente patriarcal, que é a forma como o nosso país foi conduzido, e também o machismo estrutural, que é um fato e que está presente aí como um todo. E aí o senhor pergunta, qual é a diferença de ter mulheres ou não? Se nós temos todos esses problemas no que se remetem aí às mulheres, nós precisávamos que mais políticas públicas fossem voltadas para mulheres. E
o que nós temos? Nós temos um Congresso, por exemplo, vou dar esse exemplo inicial, majoritariamente masculino, pautando aquilo que seria o interesse de mulheres. Eu me lembro uma votação, não vou saber exatamente o ano, mas era sobre a discussão do aborto que estava tendo na casa. E nessa comissão, à época, tinham 11 deputados federais que faziam parte dessa comissão, 10 homens e uma mulher, né? Os 10 homens votaram contra a discussão do aborto à época, não era aborto geral, tinham as restrições. E apenas a única mulher votou favorável. Então, o que significa isso? Porque aquela mulher, ela sabia a realidade do que as mulheres sofrem, por exemplo, com relação a isso. Aborto é problema de saúde pública, né? Não é só uma questão moral. Mas quando você tem nesse espaço só homens pautando e dando prioridade, não são as pautas das mulheres que se tornam aí protagonista dessa estrutura. Então, professor, ter mais mulheres atuando significa nós termos mais políticas públicas reais que realmente impactam diretamente na vida dessas mulheres. Para aí nós pensarmos redução do feminicídio, equiparação salarial, redução de violência doméstica e muitas dessas outras variáveis. Há pesquisas, inclusive, que apontam que melhores projetos que são voltados para o bem-estar social dentro das casas de leis são forjados por mulheres. Então, assim, há essa necessidade, há essa importância de termos mais mulheres ocupando esse espaço. Professora, deixa eu emendar uma pergunta ainda nesse tema, que é o seguinte. A senhora já falou e bem da política afirmativa que é a cota de reserva de vagas para as candidaturas, né, femininas, que inicialmente era 20, depois subiu para 30. Já há uma discussão no Congresso para se equiparar, né, para se chegar a 50-50 e, inclusive, já projetos a reserva de vagas e não só de candidaturas. Sim. Ok, são políticas públicas, como a senhora diz, que podem resolver isso. Mas a senhora, como agora, não como professora, mas como socióloga e doutora em sociologia, uma pergunta que eu vou fazer é o seguinte: não há uma dimensão cultural de mulher não querer votar em mulher? O que a senhora, como é que a senhora analisa essa afirmação de que mulher não gosta de votar em mulher, como pobre não vota em pobre, preto não vota em preto? Como é que a senhora vê isso? Eu diria o seguinte, Kleber, eu analisaria isso sobre outros aspectos, né? Inclusive é um clichê, né? Quando você fala dessas propostas afirmativas para as mulheres, cota nas candidaturas, cota nas vagas, sempre culpabiliza. Mas o problema é de vocês são a maioria. O problema é que mulher não vota em mulher. 52%. Exatamente. E assim, e digo mais, para a gente não tentar debulhar esse clichê, a legislação eleitoral já prevê, inclusive, uma destinação maior de verba para as candidaturas femininas, para não ter aquela enganação que tinha no passado, que colocavam as mulheres ali só para pro forma, né? Sem recurso para fazer campanha. O recurso ou é utilizado pelas mulheres ou é devolvido. Bom, vamos lá. Kleber, assim, primeiro uma variável importante. Quando a gente analisa tanto aqui no nosso país como no nosso estado, e você busca as siglas partidárias, nós percebemos uma coisa. A ampla maioria delas são comandadas, lideradas por homens. Quando você olha a estrutura dos cargos desses partidos... Inclusive o Partido da Mulher Brasileira, o PMB. Aqui nós já tivemos o PMB como presidente até a época, o Walter Rir. Mas o Nacional também é. Então, o que acontece? Então, nós temos na estrutura, tanto no Brasil como aqui em Mato Grosso, a ampla maioria dos partidos sendo presidido por homens. E não só a presidência. Os cargos que são de decisão também estão nas mãos de homens. Quando você tem protagonismo feminino dentro dos partidos, geralmente são os cargos temáticos, né? Partido X, mulher. Partido Y, mulher. Então, PL, mulher. PSB, mulher. PT, mulher. Então, assim, o que você tem? A participação da mulher nas pautas temáticas e não necessariamente nas estruturas de decisão. E aí, Kleber, o que acontece? Quando você coloca as candidaturas a postos, né, você prioriza aquelas que são
as que têm maior competitividade e aquela que realmente o partido vai fazer investimento real, ainda que haja a cota que é para candidaturas femininas. Então, o que o partido geralmente faz? Escolhe aqueles que geralmente já vêm de processo eleitoral, ou seja, vai para a reeleição, aqueles que já estão dentro da estrutura tradicional do cenário político. E aí, quando você busca o nome de mulheres, não necessariamente você busca aqueles que são protagonistas e que têm realmente efetividade real de competitividade, né? E aí, dentro da estrutura partidária, elas acabam não opinando, não exercendo posição real. Então, assim, aí você começa já fragilizando isso, né? Porque você acaba tendo poucas mulheres, as que tem, elas já vêm com pouca competitividade, aí você vem para a questão estrutural, né? Ah, hoje existe a cota eleitoral para mulheres, mas se comparado essa cota ao valor que chega para as campanhas como um todo, ela é extremamente superior quando dentro do partido há candidaturas que são prioritárias. E geralmente as prioritárias não são as de mulheres. E aí eu queria fazer um recorte aqui de Mato Grosso, Kleber. E isso também é Mato Grosso e Brasil como um todo. A pesquisa sobre isso. Estados que você tem o maior eleitorado relacionado ao campo conservador, você tem menor participação de mulheres ocupando espaços de poder. Assim como nós temos estados onde o campo progressista está mais presente, que você também tem mais mulheres na estrutura de poder. Eu não estou dizendo que são todos os lugares, professora, mas isso é a ampla segura o maioria. seu raciocínio aí, que nós precisamos ir para o intervalo, e esse é um assunto que eu ainda quero colocar mais pimenta nesse angu. Eu quero discutir com a senhora se não está faltando um pouco de consciência também, apesar de reconhecer todos os seus argumentos, né? A gente volta daqui a pouco, lembrando a você que queira participar, fazer uma pergunta. Você concorda com a professora Cristiane? Você acha que mulher vota sim, mulher não vota? Qual que é a sua opinião? Manda aqui pra gente no 65 999 32 25 29, que daqui a pouquinho a gente coloca você no ar. Até já, é 2 minutinhos só. Olá, estamos de volta com o programa Opinião, direto aqui da sede da TV Pantanal, canal 22.1. Mais uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Vamos a mais um destaque do portal Gazeta Digital, um assunto que não deixa de ter alguma relação com esse tema que nós estamos tratando aqui, professora, que é o seguinte: Pivetta descarta secretários de Cuiabá e indica mulher para a educação. O vice-governador Otaviano Pivetta, do Republicanos, não pretende convidar os secretários de Cuiabá, Amaury Monge, da Educação, e nem Daniela Carmona, da Saúde, para assumir as secretarias estaduais que ficarão vagas com a saída de Alan Porto e Gilberto Figueiredo, respectivamente, para a campanha eleitoral. Ambos já fizeram parte da equipe estadual e agora estão no município. Abre aspas, temos um governo com uma equipe a mais longeva da história de Mato Grosso, praticamente toda mantida com raras exceções. E temos adjuntos e adjuntas qualificados, preparados, entrosados no time de trabalho. Então, não me preocupo em definir nomes hoje, declarou Pivetta, dizendo que deve indicar uma mulher para suceder o Alan Porto lá na educação. Professor Lorenberg, eu vou abrir esse bloco com o senhor, mas eu gostaria, se possível, de a gente continuar com esse tema. Se mulher vota ou não vota em mulher. O senhor tem alguma ou pergunta ou opinião a dar nesse sentido? Mas, Kleber, permita, a professora está é verdade, respondendo ela ainda estava uma respondendo, pergunta. Né? Então eu vou devolver para a senhora aqui a bola, professora, mas apimentando um pouco mais, que é o seguinte. A senhora reconhece que o machismo estrutural, que tanto é falado, ele atinge as mulheres, ou seja, há mulheres machistas? Primeiro, sim ou não? Sim. Pronto, se existe mulher machista, esta não seria uma das causas de mulher não votar em mulher? Então, vamos lá. Do ponto de vista sociológico, a discussão
parte disso, mas vamos só trazer ela de maneira mais ampla. Há mulheres machistas. Mas por que há mulheres machistas? Porque há uma cultura patriarcal dominante. Mulheres foram criadas em espaços onde homens sempre foram as lideranças da casa, ou seja, aqueles que detêm o poder dentro da família, muitas vezes o provedor, ou seja, a referência, né, é de poder, tanto nas relações familiares como em outras relações. Então, o que acaba acontecendo, Kelleber? Mulheres se tornam machistas porque também foram criados no seio dessas estruturas machistas. Então, elas reproduzem algo que elas aprenderam. Então, assim, não dá para nós dizermos a mulher não vota em mulher. Não é verdade, porque senão nós não teríamos mulheres eleitas. E nós temos. Então, eu diria para você o seguinte, esse discurso, inclusive, de que mulher não vota em mulher, ele, para mim, serve como pano de fundo para tirar a responsabilidade dos partidos, que não coloca candidaturas competitivas reais, que não coloca mulheres em espaço de decisão nos partidos e que não coloca a estrutura financeira real nessas candidaturas. Nós temos casos de países, se eu não me engano é a Ruanda, se eu não estiver enganada, onde você tem maior mandatos de mulheres do que de homens. E aí você me pergunta, mas o porquê dessa inversão? Porque nesses países você tem equidade na participação partidária, você tem equidade na divisão de recursos, ou seja, você tem uma estrutura que, de fato, permite paridade entre esses dois gêneros. Então, Kleber, eu diria para você assim, que a gente deve, inclusive, desconstruir esse discurso que a culpa pode ser da mulher, porque mulher não vota em mulher. Como eu disse, se tem mulheres eleitas é porque há mulheres votando em mulheres. E esse, para mim, é um discurso que já é construído para colocar a responsabilidade da mulher e tirar aí a responsabilidade de uma estrutura que coloca a mulher tardiamente para votar, que coloca a mulher tardiamente para ser candidata e que não coloca até hoje mulher em condições reais de fazer uma disputa em equidade com homens. Professor Lorenberg, agora sim. Professora, eu vou pegar carona em parte da resposta que a senhora acabou de nos dar para fazer uma pequena provocação, e provocação sempre no bom sentido. Claro. A senhora falou em blocos anteriores, tanto no primeiro quanto no segundo, que o espaço da política é praticamente, essencialmente machista. E os partidos também seguem a mesma linha. O que fazer diante de uma situação machista dentro dos partidos? Porque os partidos, de uma forma geral, são dominados e controlados pelos homens. Os homens mandam e desmandam. Até o filiado não tem vez e nem voz dentro dos partidos. O que fazer? O que a mulher deve fazer para furar essa bolha? Para que, aos poucos, ela venha tendo espaço cada vez maior. Professor, essa não é uma pergunta simples e por isso também não tem resposta tão simples, né? Mas eu diria para o senhor o seguinte, eu acho que nós estamos caminhando para furar essa bolha, né? Então, assim, se nós compararmos os últimos anos, a gente vem percebendo um aumento maior no protagonismo feminino, nos espaços de poder, mas isso veio do quê? Aí você analisa. Houveram políticas públicas que acabaram favorecendo essa participação das mulheres. Então, assim, quando você tem o fundo eleitoral e o fundo partidário direcionado para a mulher, quando você projeta cota para candidaturas femininas, agora eu penso que nós precisamos ter mais política. E aí eu vou também provocar no sentido do quê? Precisamos desconstruir o discurso de que mulher não vota em mulher, porque para mim isso é mais um pano de fundo e é justamente para tirar a responsabilidade dos partidos, do machismo estrutural e nós discutirmos políticas públicas reais que possam inserir essa mulher na política. Então, quando o senhor me fala sobre isso, eu penso, por exemplo, que a gente deve avançar no Congresso na discussão de não só ter candidaturas femininas,
mas começar a garantir as representações reais, ou seja, uma cota para mandato de mulheres. Né? Por quê? Isso não significa que a ideia é que isso seja ad eterno, né? Até porque as políticas afirmativas, elas não têm esse projeto. Elas servem para você reparar um traço que é histórico, tentando equiparar isso, ela se retira enquanto política afirmativa. Então, eu penso que há que se ter ainda mais políticas que incentivem a mulher a entrarem nesses espaços. A gente precisa ter campanhas massivas no sentido de trazer esse protagonismo feminino, de incentivar mulheres a entrarem nesse espaço. Porque o que acontece, professor Lorenberg? Hoje, quando nós falamos das mulheres, né, mulheres e homens trabalham, né? Essa é a nossa realidade hoje. Mas mulheres, por exemplo, têm 2 jornadas. Geralmente, ela continua acumulando a labuta formal, enquanto profissional, mas ela também acumula a labuta do lar. Então, assim, isso não incentiva mulheres a quererem ter um 3º turno, que poderia ser a política, por exemplo. Quando mulheres colocam seus nomes à disposição para uma disputa eleitoral, muitas vezes elas são ridicularizadas na campanha. E você percebe isso do ponto de vista não técnico. É sempre a ideia de o problema é da mulher. Por isso que a gente fala de violência política de gênero. Se a gente pensar que no estado de Mato Grosso nós já tivemos inúmeros casos de violência política de gênero. Então isso também é mais aí um motivador que leva as mulheres às vezes a não quererem ocupar esses espaços. Por quê? Porque elas serão aí deslegitimadas, né? E isso me lembra muito a própria questão de quando o voto foi construído, né? Quando o Kleber fala do discurso mulher não vota em mulher, eu me lembro também do discurso. Mas foram os homens que deram para vocês o direito de votar em 1932. Foi Getúlio Vargas que assinou. Não. Desde 1910, as mulheres já ocupavam as ruas, ocupavam os congressos, ocupavam discursos, escreviam artigos pedindo direito ao voto, equidade do sufrágio universal. E como que elas eram apontadas à época? Mulheres loucas, elas eram motivo de deboche, elas eram ridicularizadas, era dito para elas que o espaço da política nunca foi para a mulher, que mulher tem emocional muito frágil, por isso esse espaço não é dela, o espaço da mulher ainda é o lar. Então, assim, se nós pensarmos que há 94 anos nós ouvíamos isso e pensarmos hoje, acho que a gente ainda não está tão distante desse discurso. E aí, Kleber, eu quero ir aqui para o nosso vizinho, Várzea Grande. Não tem 5 meses que o vice-prefeito de Várzea Grande criticou a sua própria prefeita, né, dizendo que se ela não tinha emocional para estar na política, ela nem tinha que ter entrado nela. Então, assim, esses discursos que eu me lembro que foram feitos em relação a Berta Lutz, né, que foi considerada uma das sufragistas aqui no Brasil, hoje, no século XXI, nós ouvimos aí do vice-prefeito de Várzea Grande. Então, essa estrutura ainda está muito presente, ela precisa ser quebrada. Isso passa por políticas públicas estruturais que são afirmativas e por um processo de conscientização contínua. As mulheres precisam entender realmente que elas podem ocupar esses espaços, né? Eu acho que isso é necessário. A gente não tem, professor, uma campanha massiva que realmente incentive esse protagonismo feminino. Às vezes, o que nós temos é só o proforme para dizer que estamos cumprindo esse papel de inclusão. Professora, foi não, professor? O senhor tem alguma pergunta ainda? Não, só posso? Não, pode, só lembrando do nosso tempo aqui, tá? Que já está... Não, mas muito rapidamente, professora, pegando essa toada aí, a senhora falou que as mulheres precisam ocupar esses espaços, mas no primeiro bloco a senhora falou que um pouco mais de 17% ocupam as cadeiras na Câmara Federal e um pouco mais de 18% ocupam as cadeiras no Senado. Na avaliação da senhora, esses um pouco mais de 17% e um pouco mais de 18% no Congresso Nacional, essas mulheres têm de fato cumprido com o seu papel para abrir essa bolha ou ainda não? Pergunta importantíssima. E eu vou pedir brevidade, infelizmente, porque senão nós não vamos conseguir. Então, tá. Já tem mais uma para a gente falar das eleições desse ano. Mulher não vota em mulher. Ok. A questão é,
É importante que mulher vote em mulheres? Sim, nós precisamos ter mulheres, ou seja, pessoas que tenham empatia com as nossas causas ocupando esses espaços. Ponto. Agora, não é só porque é do gênero feminino que já tem que ter esse voto condicionado. Porque não é só ser mulher e estar no espaço. É ser mulher e realmente representar pautas que são de interesse das mulheres. Quando eu olho para a Câmara Municipal de Cuiabá, 8 vereadoras, um assédio sexual denunciado de maneira crassa, publicizado em todo o estado, e você tem 5 vereadoras que dizem não à CPI, eu consigo ver aí, e desculpa as parlamentares, acho que ambas tiveram aí falas de justificativa com relação a isso, mas não houve a prioridade numa pauta que é diretamente de mulheres, que é a questão do assédio sexual, que é a questão do assédio moral. Então, nós temos mulheres lá na Câmara, e aí nós aplaudimos isso, né? Mas nós temos realmente mulheres que defendem as pautas de mulheres, então não é só votar no gênero feminino, é votar em mulheres que realmente representam a pauta de mulheres. Não basta ser, né, professora? Sim. Eu rapidamente também quero saber da senhora o seguinte, nós temos um cenário eleitoral em Mato Grosso para esse ano, com 4 pré-candidaturas colocadas até o momento, quais sejam a do atual vice-governador Otaviano Pivetta, que deve assumir o governo agora no final do mês e será candidato natural à reeleição, a do senador Wellington Fagundes, que lidera todas as pesquisas divulgadas até o momento, a do também senador Jaime Campos, que tem uma névoa de dúvida se ele leva a cabo esse projeto ou não, e a única de uma mulher até o momento, que é da médica Natasha Slessarenko. No Senado, inclusive, nenhuma, né? Tem 6 nomes ali colocados, Mauro Mendes, tem a Janaína, Janaína, que inclusive é a vice-líder nas pesquisas, né? Mauro, Janaína, Pedro Taques, Carlos Fávaro, ministro, José Medeiros e Antônio Galvão, salvo o melhor engano, entre os... Aí, vez ou outra, cogita-se outros nomes. Como é que a senhora vê, em 2 minutinhos, esse cenário com apenas 2 mulheres disputando cargos majoritários e se nas proporcionais a gente pode ter um aumento da participação feminina em outubro desse ano? Bom, penso que nós precisávamos ter mais mulheres disputando esse espaço, mas pelo menos é importante que a Natasha colocou o seu nome à disposição, que é inclusive alguém que vem representando o campo progressista. Como eu disse para você, isso são estudos, né? Não é posicionamento pessoal da Cristiane, mas onde se tem mais candidaturas majoritárias de espectro da centro-esquerda, você tem maior protagonismo eleitoral de mulheres também. Então, assim, a candidatura da Natasha é importante, ela pode ser aí um fator no sentido de motivar outras candidaturas femininas. Agora, infelizmente, Kleber, ela não é alguém que goza hoje de um percentual nas pesquisas que coloca o nome dela de maneira competitiva, né? Ainda que seja o único nome do campo progressista, em detrimento dos outros 3 que estão no espectro da direita e centro-direita, ela, mesmo sendo única de um campo, e pelo pouco por ser uma figura ainda desconhecida, é a que tem o menor capital político dos 4. E já em relação ao Senado, a estrutura é outra, né? Como você disse, Janaína Riva ocupa a 2ª posição aí, se as eleições fossem hoje para o Senado, se as pesquisas realmente estiverem alinhadas, nós teremos hoje Mauro Mendes e Janaína Riva como senadora. Seria muito importante, porque a gente estaria falando de 3 senadores que o estado de Mato Grosso tem, ocuparíamos então 33% das vagas, né? Ou seja, já seria importante. A última senadora mulher eleita que nós tivemos, que foi a Selma, né? Ela perdeu o seu mandato, então, se nós pensarmos, há um longo vácuo aí de quando mulheres assumiram o Senado aqui no estado. E no governo, né, nós não temos esse protagonismo até o momento, né?
e, infelizmente, talvez o nome da Natasha não entre hoje na disputa como sendo um dos mais competitivos. Já o da Janaína no Senado demonstra mas também protagonismo. nada pode garantir que não entre, lembrando que Blairon Maggi foi eleito governador, começou a disputa com 2% das intenções de voto. Quero agradecê-la muitíssimo pela sua presença aqui conosco, agradecer ao senhor, professor, e lembrar a você que na próxima segunda-feira estaremos de volta com a presença aqui da advogada Carolina Amorim, que é educadora parental, é um assunto novo, mas muito importante, sobretudo para a estruturação das famílias. E eu não posso deixar de citar aqui, por justiça, o nome da Coronel Fernanda, que nós falamos os nomes de todas as mulheres empoderadas e não mencionamos o nome dela, que é deputada federal eleita, foi eleita inclusive junto com a Amália Barros, que infelizmente já não está mais entre nós. Grato a todos, grato a você pela sua audiência e até segunda-feira, se Deus quiser.